Vamos falar sobre ansiedade, que é algo tremendamente mal compreendido, até mesmo por profissionais, psicólogo, psiquiatra principalmente. Então, sem enrolação, o que você pensa que é ansiedade? O que as pessoas pensam no geral? Que ansiedade é uma doença, né? Eles até dizem, eu tenho um transtorno de ansiedade, não sei o que lá. Existem vários nomes, vários rótulos diferentes. Não fui diagnosticado com ansiedade. Não, é que eu estou engordando, mas é por causa da minha ansiedade. Aí a pessoa toma remédio, como se fosse algo externo que fosse mudar aquilo. E na verdade não é. Não são algumas pessoas. Eu acho interessante que as pessoas falam assim, porque eu tenho ansiedade. É como se isso fosse realmente, sei lá, uma doença. Não uma doença tão grave quanto câncer, mas como se fosse uma doença. Cara, eu tenho hipotiroidismo. Eu tenho um problema congênito, problema de pele. Não é assim. O que realmente é ansiedade? É medo. Pensa comigo. A ansiedade, ela é do futuro. Você não tem ansiedade de coisas do passado. É sempre um medo de que algo aconteça ou de que algo não aconteça, algo que você tem muita expectativa. Então, o que é a ansiedade? É um problema que você tem aqui e agora, que ainda não foi solucionado e que te gera muito medo. Ou por você não saber solucionar, ou por ter medo de colocar em prática. E esse medo é tão grande que começa a te deixar ansioso, começa a te deixar agitado. Eu já tive crise de ansiedade. Eu sei bem como é que é. E não era aleatório, foi por causa de um problema. Qual que é a grande sacada, né? É você entender isso e olhar para a tua vida e ver o que está me gerando ansiedade. Eu já ajudei diversas pessoas que tinham ansiedade. E umas tinham ansiedade porque queriam se separar, mas tinham medo porque, já tinha 50 e poucos anos. No caso, uma cliente minha, vou dar um exemplo mais específico. 55 anos, queria se separar, mas daí tinha medo porque sempre o marido fazia tudo, daí ela tinha medo de ir para a vida dela. E como é que vai ser o financeiro? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de viver sozinha? Eu vou morar sozinha numa casa? Ele sempre me ajudava, fazia tudo. Eu nunca paguei um IPVA, nunca precisei. Agora, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer essas coisas sozinha. Isso gerava uma ansiedade. Às vezes, pessoas têm problema financeiro, têm uma dívida, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta de pagar porque está vencendo, entende? Ou um problema de saúde. Então, são vários os problemas, mas é sempre você. Imagina que você tem uma audiência marcada daqui a um mês, você já vai começar a sofrer hoje. E quanto mais perto vai chegando daquela data, mais ansioso você vai ficando. Então, a ansiedade nada mais é do que um medo. E se você não sabe ainda como tratar o medo, aqui tem uma aula que fala sobre o medo. O medo é uma ilusão, eu explico o medo e dou um caminho prático. Existe uma técnica chamada Premeditatio Malorum, que é uma técnica estoica, né, uma corrente filosófica greco-romana, e ele ensina você a investigar tudo que está por trás desse teu medo, para que você possa clarear esses pontos escuros e possa ver que, na verdade, não tem problema nenhum. Aquilo não vai acontecer, e se acontecer, você tem uma solução para aquilo. Então, recomendo que você assista a essa aula, né, de como superar qualquer medo, e também a aula da zona de controle, de como resolver qualquer problema com a zona de controle. Essas duas aulas são muito importantes. Dito isso, você precisa entender que ansiedade é uma reação, não é uma emoção. Então, é a forma que você reage perante alguma coisa. Aquilo que me gerou crise de ansiedade lá atrás, hoje em dia já não me gera mais. Porque além de resolver o problema, eu aprendi. Eu aprendi que, cara, calma. Posso prever os movimentos, né, os meus comportamentos, eu posso me alinhar para que isso não aconteça. E se acontecer, tudo bem, agora eu já sei como é que resolve. Então eu não fico mais ansioso. Imagina que você vai fazer uma viagem e você nunca viajou para fora do país. Você vai ficar ansioso, por quê? Porque você está vivendo naquele futuro. Meu, como é que será que é? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E você já, sabe, você está vivendo lá. Então, às vezes, o desejo ele pode gerar ansiedade também, uma ânsia de viver aquilo. Então está sempre relacionado no futuro. Só que como eu te falei, o medo pode ser um medo de que não vai ser tão bom assim, um medo de que aquilo não aconteça. Então isso vai gerando ansiedade. E é importante você entender que todos temos ansiedade, todo mundo tem, só que em níveis diferentes.
e ela se manifesta de formas diferentes. Porque a gente sempre está desejando alguma coisa e a gente sempre tem medo de que algo aconteça ou não. Então isso faz parte do ser humano. À medida que ele vai evoluindo e amadurecendo, ele consegue desejar as coisas, mas sem viver lá no futuro, vivendo o presente. Às vezes a gente deseja algo no futuro e a gente esquece de tudo que a gente já conquistou, de como a nossa vida está boa. E parece que está tudo ruim. Então, todo mundo tem ansiedade. Talvez em algum momento da vida ela esteja mais controlada, em algum momento ela se manifeste mais. Mas por quê? Porque tem algo aqui que precisa ser resolvido e que por não ter sido resolvido ou você não estar se preparando para, vai te gerar medo. Se eu tenho uma prova na escola e eu não estudo, eu vou ficar ansioso. Agora, se eu já vou estudando antes, talvez eu fique um pouco apreensivo, mas não tão ansioso quanto se eu não fosse estudar. Entende? E falta de sexo e falta de atividade física também geram ansiedade. Porque pensa assim, o que é ansiedade? É uma descarga de energia muito grande. Então, se a pessoa... Isso eu comprovei através de observação. Todas as pessoas que tinham essas crises de ansiedade, elas não estavam tendo relação sexual, porque quando você faz sexo, você tem uma troca afetiva, tem carinho, você tem amor pelaquela pessoa, não é aquele sexo no encontro casual. Isso faz com que você libere ocitocina, serotonina, endorfina, vários neurotransmissores. Então, se você estava ali em estresse, em cortisol, adrenalina, você vem com algo muito bom. Faz você relaxar. Mesma coisa a atividade física. A atividade física e o sexo tem a mesma energia, o mesmo viés metabólico, bioquímico. Pessoas que gostam de praticar atividade física são pessoas ativas sexualmente. Pessoas sedentárias normalmente não vão ter grande atividade sexual. Consequentemente, se elas não gastam energia, acaba ficando no corpo, acaba sobrando. E como que o corpo vai extravasar? Se a pessoa não transa, se a pessoa não faz atividade física, através de uma descarga de uma crise de ansiedade. Então, imagina uma panela de pressão. Ela está lá, com pressão, só que quando chega num limite, antes de explodir, ela começa a apitar, porque ela precisa liberar. Se não tivesse aquela válvula, a panela explodiria. Então, o segredo aqui, um dos principais, é você se atentar a isso. Primeiro, ao medo do futuro, que você pode resolver fazendo o que você precisa fazer, mudando, se desenvolvendo, se preparando para isso. Segundo, utilizando o teu corpo para gastar energia. Eu, desde criança, eu lembro que com 9 anos eu comecei a treinar. Eu comprei peso, botei debaixo da cama e comecei a puxar ferro. Com 10 eu entrei no judô, lutei judô até os 25 anos, profissionalmente. Faixa preta, mais de 100 títulos, nacionais, internacionais. Treinava musculação todo dia, porque eu era extremamente ansioso. Depois, lá com uns 22, eu conheci as terapias, yoga, meditação. Aí a coisa mudou. Hoje em dia eu treino, porque eu gosto, mas não com aquela intensidade. Quando eu era jovem também, por mais que eu tivesse muito desejo sexual, a minha criação não me permitia. Minha família não deixava eu sair de casa, eu não ia para festas. Então minha atividade sexual começou mais tarde do que os meninos da minha época. Então acabava tendo muita energia, muita descarga de energia. E essa crise de ansiedade que eu falei que eu tive faz uns 3 anos atrás. Eu estava passando por um momento de transição, onde eu tinha encerrado um relacionamento, onde eu tinha me desvinculado de uma clínica que eu fazia parte, onde eu tinha me desvinculado de um outro projeto social grande que eu ajudei a fundar, a desenvolver. Então minha vida estava totalmente desconstruída e sendo reconstruída. Então naquele momento estava acontecendo muita coisa, e isso acabou me gerando crise de ansiedade. Então, entendido isso, eu vou mostrar para você agora coisas que te deixam mais ansioso. Como eu te falei, todo mundo tem ansiedade. Mas dependendo do teu comportamento, você pode potencializar. Imagina uma fogueirinha pequena. Vai lá e joga gasolina, a fogueira aumenta. Você vai lá e joga água, a fogueira diminui. Então, coisas que vão aumentar. Estimulantes, cafeína, energético, açúcar. Eu acho muito interessante. As pessoas que são ansiosas, elas comem muito mal. Vai ver que a pessoa é ansiosa, come muito açúcar. Açúcar é um estimulante. Por isso que tem todo alimento, que é para dar um up.
A pessoa que vai lá e come um açúcar, um bolo, um brigadeiro com café, ela precisa de muito estímulo. A vida dela está muito sem graça, está muito sem prazer. Ela precisa de muito estímulo externo. Cafeína, não só do café, mas de tudo que tem cafeína. Né? E o energético também tem cafeína, taurina e várias outras coisas. Eu vejo muito assim de manhã pessoas com latão de energético ou de tarde tomando como se fosse um refri. E não é, isso é péssimo. Entende? Isso vai te deixar mais agitado, mais alerta. Você não precisa disso. Pensa que se você está cansado, o seu corpo quer descanso e não mais cafeína para você ficar mais ligado, para gastar mais energia. Isso só vai deixar ele mais cansado. Né? Uma rotina errada. O que é a rotina errada? A pessoa dorme tarde, vai dormir 11, meia-noite, às vezes 1 da manhã. Isso é péssimo, isso desregula o teu ciclo circadiano. Isso vai fazer com que as tuas engrenagens metabólicas, bioquímicas, não funcionem do jeito que deveriam. Uma máquina ela é projetada para funcionar de um jeito. O carro precisa de gasolina, precisa trocar óleo a cada 10 mil quilômetros. Se você respeita isso, a máquina funciona. Se você começa a fazer diferente, a máquina começa a dar problema. Então a pessoa vai treinar muito tarde, ela vai treinar 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas. A pessoa vai ter um sono agitado, ela não consegue ter um sono regenerativo. E também fazer tudo rápido, aquela pessoa que quer se sobrecarregar, quer fazer 1000 coisas. Então, ela mesma começa a adicionar muita coisa e para dar conta de tudo, ela tem que se manter num ritmo acelerado. Então, ela mesma induz essa ansiedade nela. Comportamento, não saber esperar. A pessoa que quer tudo agora, e aí ela sofre quando as coisas demoram para acontecer e fica ansiosa. Focar naquilo que você não controla. Como eu te falei, tem aula aqui sobre a zona de controle. E procrastinar. Lembra que eu falei, você tem uma prova chegando. Se você estuda e se prepara, tudo bem? Agora, se você não faz o que precisa fazer, não resolve o teu problema agora, fica enrolando, você está ali num relacionamento falido e você não faz nada, isso vai te gerar mais ansiedade. E coisas que reduzem a tua ansiedade, coisas que você deve fazer para reduzir isso. Calmantes. Você pode usar capim-limão, cidreira, camomila, melissa, mulungo, lavanda, gerânio. Todos esses daqui, você pode fazer chá para tomar. Tem em chá e o mulungo, o único deles que, pelo que eu sei, não tem óleo essencial, mas todos os outros têm óleo essencial também. Você pode usar o óleo essencial deles. Pode pingar na folha do travesseiro, 2 gotinhas antes de dormir. Você pode pingar no seu pulso, passar. Pode tomar esse chá, em vez de ficar tomando 3, 4 cafés por dia, você não deveria tomar no máximo 1 e pela manhã. A pessoa que toma café de tarde está ferrando com o sono dela. Mesmo que ela consiga dormir, ela não vai conseguir descansar enquanto dorme. E aí é um problema, porque ela dormiu 8 horas e ela acordou cansada. Então à noite você precisa estar dormindo. O teu cérebro tem que sair dessa ativação de muitos hertz e ir para uma ativação com uma frequência em hertz mais baixa, para que o processo aconteça. E se você toma café 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, você pode até dormir, mas o teu cérebro está lá a milhão, entende? Então você tem que usar estes compostos. Tem que usar ali coisas que vão te acalmar. Não coisas que vão, né? Aquilo que eu falei, você tem que jogar água na fogueira e não mais gasolina. Práticas que podem te ajudar. Treino intenso. Lembra que eu falei, tem que ser intenso, não volumoso, não treinos longos, de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas. Treinos intensos. 30, 40 minutos ali moendo. Meditação. Meditação que eu digo assim, mindfulness, praticar o silêncio. Não precisa sentar e ficar ali em meditação. Mas meditar no sentido de se voltar para dentro. Ficar um tempinho em silêncio, se observar, silenciar, relaxar, não fazer nada, que é uma coisa que a gente tem dificuldade. Tirar uns 10 minutos para ouvir uma musiquinha suave e só ficar no vazio, mesmo que você esteja pensando em algo. Exercícios respiratórios, né, o breathwork ou o pranayama no yoga. Natureza, né, estar em contato com a natureza pode ser cachoeira, praia, floresta, trilha, botar o pé na grama. Se você não tem, pode ser você comprar uns vasinhos e cuidar das suas plantinhas no apartamento, sabe? Ter esse contato, essa troca de cuidar, aparar, molhar, ter um pet, ter um bichinho, isso tudo ajuda muito. E afeto, né? Toque físico é muito bom. Então, se você é sozinho, não tem ninguém para namorar,
para fazer cafuné, para beijar, para dar um cheiro no cangote, massagem, né? Porque você precisa receber toque, então faça massagens. E aí você vai dizer assim, ah, Décio, mas eu não gosto de meditar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você não precisa gostar, você precisa fazer. Essa coisa de gostar é criança, a criança quer fazer só coisa que gosta. Você já é um adulto, você tem um problema que é a ansiedade, e essa ansiedade, agora, se você não resolver, quando você ficar velho, ela é pior. Então, quanto mais você demora, pior fica. Resolva agora. A diferença dos adultos e das crianças é que adultos resolvem problemas. Crianças apenas querem fazer o que gostam e deixam os problemas para os outros. Então, se você tem ansiedade, você precisa aprender a meditar. E não vai ser gostoso nas primeiras vezes. O erro das pessoas é que só quer no primeiro dia ter resultado. Não é assim que funciona. Você vai ter que meditar algumas semanas, talvez alguns meses, para daí de fato em algum momento virar a chave e falar, pô, agora entendi qual que é o lance. É uma prática. Só que se você não fizer, você vai descontar em comida, em compra, em treino, né? A pessoa, ah, mas eu treino todo dia, essa é a minha forma de lidar com a ansiedade. Não é. Vai chegar um momento que você não vai conseguir treinar todo dia. Quando você tiver 60, 70, 80 anos, você não vai dar conta. E aí a ansiedade vai estar batendo na tua porta, você vai fazer o quê? Vai fumar maconha? Vai beber álcool todo dia para lidar com a ansiedade? Vai tomar remédio? Não. Essas coisas, elas podem te ajudar, mas são coisas externas. E o teu desenvolvimento enquanto espírito, enquanto ser humano, a gente está aqui para ser uma melhor versão. Então faça as coisas que você não gosta. Não existe crescimento dentro do conforto. Se você faz só o que você gosta, você está se privando de crescer, você está privando as pessoas que estão ao teu redor de acessar uma versão melhor sua, tá certo? Eu hoje em dia ajudo muitas pessoas porque eu me desenvolvi. Se eu fosse aquele cara que eu era antes, eu não estava aqui na frente gravando essa aula e não estava te ajudando agora. Então, faça a redução daquilo que te estimula, que te deixa mais ansioso e comece a introduzir as coisas que vão beneficiar a tua calma.